Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa fraterna, esclarecedora, acolhedora, didática com o companheiro Jorge Elahá, do estado de Rondônia. É isso, Jorge? Rondônia? Isso, Federação Espírita de Rondônia. Que maravilha a internet, hein, Jorge? A pandemia tem nos dado esses momentos maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Que coisa maravilhosa. E, Jorge, nós conversávamos no programa anterior sobre Maria de Nazaré, e você, amigo telespectador, caso não tenha assistido o primeiro programa ou o programa anterior sobre o tema Maria de Nazaré, nós te sugerimos que você visite nosso canal no YouTube, e lá você poderá acessar e assistir, para que compreenda toda a construção deste diálogo fraterno, que nós vamos continuar agora sobre Maria de Nazaré. E eu reporto a fala final, a mensagem, inclusive, que o Jorge deixa no programa anterior para todos nós. Jorge, nós estamos diante de, nos parece, não sei se é uma interpretação equivocada, que na atualidade a fé está bem raciocinada. A fé está se tornando algo que as pessoas pensam que, aliás, é um dos fundamentos do Espiritismo. As imagens ou símbolos de devoção estão mudando, ou nos parecem perdendo um pouco de significado, né? Como entender isto, reportando ao símbolo, ao significado de Maria de Nazaré, nesta questão da fé na atualidade? O que ocorre com a nossa humanidade, principalmente no Ocidente, é que nós tivemos um período muito longo, de aproximadamente 1 milênio, ou até mais, alguns estudiosos chegam a dizer que foram 1260 anos, mas vamos considerar aí 1 milênio para fazer conta redonda, em que a religião ela dominou o pensamento do homem no Ocidente. A religião, ela, de certa maneira, manipulava o saber e impedia tanto as pesquisas científicas quanto o pensamento filosófico. Ciência e religião estavam subjugadas sobre o manto da religião. Ciência e filosofia estavam subjugadas à religião. E por conta disso, a religião determinou os destinos da história da humanidade. Promoveu guerras, promoveu torturas, uma série de crueldades, perseguições. Muita gente sofreu em virtude do equívoco que a religião tinha naquela época. E a gente, quando fala disso, nós não estamos criticando a religião de ninguém, porque dentro da ótica que o Espiritismo tem sobre a chamada reencarnação, a grande conclusão que nós chegamos é que esse chamado fenômeno daquilo que nós podemos dizer que seria os equívocos da religião foram promovidos por espíritos que hoje somos nós próprios. Então, a bem da verdade, nós estamos falando de nós mesmos em outras épocas. São os nossos equívocos cometidos quando estávamos no passado participando de outras doutrinas religiosas. Então, não entenda nisso uma crítica a outras religiões, mas sim ao nosso próprio passado. Então, durante esse período, a religião ela foi profundamente cruel com a ciência e com a filosofia. Determinou a morte de muitos cientistas. E quando chegou no finalzinho do século XVIII, com a Revolução Francesa e o início do século XIX,
houve uma mudança muito profunda na humanidade, uma mudança que nós nunca tínhamos visto antes, porque foi exatamente no chamado século XIX que a ciência e a filosofia quebraram as correntes que as prendiam debaixo da religião e constituíram, assim, a liberdade do pensamento humano. A partir do século XIX, a ciência pôde pesquisar sem as peias que a religião lhe impunha, e a filosofia pôde pensar livremente. Quando as duas se libertaram, as duas olharam para a religião e disseram: agora que nós estamos livres, você vai provar da nossa, entre aspas, vingança. Então, a partir do século XIX, ciência e filosofia fizeram um pacto para extirpar a religião do pensamento humano. E aí uma série de pensamentos vão surgir no século XIX, alguns com justa razão, outros exagerados, aonde aparece a ideia de que a religião manipulava as pessoas. É verdade. Que a religião servia como instrumento de dominação. É verdade. Pensadores questionando o modelo daquele tipo de religião, apresentando como que Deus estava morto, não Deus o Criador, mas o modelo religioso estava ultrapassado. E há todo um processo progressivo, tanto da religião como da filosofia, de afugentar a religião dos nossos cenários mentais. A religião deixa de ser um paradigma inquestionável. E com isso, eles vão acossando a religião no canto. Observe como nas academias existe uma forte tendência ao materialismo dentro das academias, como se rejeita as ideias da imortalidade. Faça você uma pesquisa que prove a imortalidade da alma e a academia não lhe dará ouvido. Faça uma pesquisa que diga que a alma não existe e você terá uma grande divulgação do seu trabalho. Então, nós construímos ali um momento em que a religião ela ficou extremamente prejudicada. Só que houve um equívoco nessa hora. Quando nós fizemos a retirada da religião, era porque realmente a religião tinha alguns embaraços. Verdade, tinha. Mas a espiritualidade nunca fez mal ao homem. O que fazia mal ao homem era o exercício equivocado da religião. A espiritualidade, que independe de religião, mas a busca do homem de alguma coisa espiritual, que não está nos livros sagrados, e está na experiência pessoalíssima do homem com a divindade, isso nunca fez mal à criatura humana. Mas nós fizemos um movimento de arrancar, junto com a religião, tudo que se dizia a respeito à espiritualidade. E, ao fazer isso, nós retiramos Deus do coração das criaturas humanas. Deus oferecia para nós dois grandes recursos. Primeiro, o sentido de proteção espiritual. Deus me protege, Deus me guarda, eu sofro, mas Deus está vendo, Deus é o meu protetor. Tudo isso sumiu. Nós perdemos a visão de um Deus protetor. E a segunda coisa que Deus nos oferecia era a sensação de um julgamento pelos nossos maus atos. Isso também sumiu. Então eu não tenho mais quem me proteja e não tenho também mais quem promova em mim um julgamento dos meus maus atos. Quando a gente entra no século XX, nós entramos sem proteção e sem julgamento. Então a grande pergunta do século XX foi: por que não? Por que não fazer? Porque aí veio a liberação das drogas, a liberação sexual, o questionamento das instituições, a desconstrução da família. Da onde veio todos esses movimentos que ocorreram no século XX? A desconstrução dos vários ícones que foram construídos ao longo da história são resultantes do materialismo nefasto que tomou o pensamento humano no século XIX. Então, essa leitura que você está perguntando sobre as religiões no século XX, elas tiveram um esfacelamento do seu poder exatamente em função desses questionamentos, porque até então as pessoas reverenciavam a religião de maneira inquestionável, elas seguiam as normas, então tudo tinha que ser feito assim. Por que foi assim? Porque é assim que tem que ser. Quando chegou no século XX, por que não?
Não, eu vou comer carne na Semana Santa, eu vou transgredir as regras, e nessa transgressão progressiva de regras, vários valores que estavam estabelecidos no esteio das famílias foi desconstruído, da nossa conduta afetiva foi desconstruído, a forma de lidar na escola, como que você lida com o professor, isso tudo foi mudado, o século XX mudou tudo isso, porque nós afrontamos todos os tabus que existiam, nós afrontamos todos os ícones, o professor era um ícone, policial é um ícone, governantes são ícones, esquece isso, nós vamos desconstruir todos os paradigmas que existem. E por conta disso, essa questão que você está colocando específica da fé, também ficou muito estiolada exatamente pela perturbação no comportamento que aconteceu nesse século XX, em virtude das dificuldades que o ser humano teve de acomodar dentro de si, viver, mas sem ter a presença do Criador que o protegia e que estabeleceu uma espécie de punição, de julgamento ou de código de conduta para as criaturas humanas. Aí, chegamos no século XXI do jeito que está aí. Por que o século XXI é assim? Por que tem tanta depressão? Por que tem tantas taxas de suicídio? Por que as pessoas estão com vazio existencial? Elas não sabem para que elas existem. Então, nós vivemos hoje os ecos ainda daquilo que aconteceu há 200 anos atrás. Nós estamos colhendo o resultado disso. Só que, ao mesmo tempo que tem esse movimento de atrofia desse processo religioso, a espiritualidade está brotando de dentro do ser humano. E nós estamos tendo um movimento contrário a esse, que é a busca da espiritualização, independente dos vínculos religiosos. Cada vez mais é maior o número de pessoas que se vincula aos aspectos relacionados à espiritualização do seu íntimo, sem procurar diretamente uma vinculação religiosa tradicional. Fim ou ocaso das religiões tradicionais é mais um indicativo dessa revisão de conceito do século XIX. Sabe, Jorge, isso que você considerou para nós agora, dentro do contexto histórico, nós estamos apenas colhendo a nossa semeadura do século XIX, né? Ela começou, a árvore ainda está brotando, mais situações virão e serão um motivo de muita educação espiritual para todos nós. Jorge, no Brasil, especificamente no Brasil, nós temos a Nossa Senhora Aparecida, né? É um símbolo de fé, é um símbolo de esperança, é um símbolo de milagres, é um símbolo muito respeitado. Nós temos um santuário à disposição do nosso país e tem um significado muito importante para todos, né? Em outros países, nós temos outras representatividades, né? Nós vamos ter em Portugal outra representatividade, e assim, mundo afora, que nós podemos observar em outros países, né? Tantas figuras, todas ligadas a Maria de Nazaré. Sim. Todas ligadas a Maria de Nazaré. Como entender este processo? Como entender esta situação que está espalhada pelo mundo, e que, apesar do século XIX, né, ainda continuam vivas, latentes, pujantes, que envolvem todos os corações, né, envolvem aqueles que nutrem a sua fé e buscam manifestá-la através deste ou daquele meio, desta ou daquela forma. É verdade. Você tem Maria de Nazaré, em Belém do Pará, Nossa Senhora de Lourdes, na França, Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Nossa Senhora de Aparecida, no interior de São Paulo. Você tem várias manifestações. Mas o que seria, na verdade, isso? É porque os espíritos, eles se manifestam em diferentes lugares, e em cada lugar onde isso aconteceu, a manifestação de Maria recebeu o nome da cidade onde ela teria acontecido. Então, nós temos, ela apareceu em Fátima, então é a Nossa Senhora da cidade de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, então ela vai tendo o seu nome de acordo com cada lugar onde ela aparece. Só em Belém que ela não é Nossa Senhora de Belém, ela é Nossa Senhora de Nazaré. Então, dentro que era hoje é o bairro Nazaré, o bairro onde
ela teria sido resgatada. É uma história muito semelhante a outros lugares, né, dos pescadores que foram pescar e retiraram de dentro do rio a imagem dela, levaram para uma capela, e a imagem voltava para dentro do rio, até que resolveram fazer uma capelinha onde isso acontecia, e da capelinha virou hoje a catedral lá de Belém, que é a catedral metropolitana, que movimenta o Círio de Nazaré. Então, o que acontece? Os espíritos, eles se manifestam em vários lugares do mundo. Quando a Maria, ou alguém em nome dela, porque há uma coisa interessante, segundo a doutrina espírita, que quando um espírito se manifesta, ele pode ser ele mesmo, ou pode ser alguém em nome dele. Nada garante que quando houve uma manifestação de Maria numa determinada cidade, tenha sido ela mesma, ela própria, em pessoa, e tenha vindo, mas pode ter sido alguém, algum preposto, alguém em nome dela, que se apresentou para aquele grupo e, portanto, se mostra como se fosse Maria. Ah, mas isso então é uma fraude? Não, porque é alguém em nome de outro alguém. Quando um embaixador se apresenta em nome de um governante, em nome de um presidente ou de um rei de um outro país, é como se fosse o próprio rei que estivesse ali se apresentando. Então, na questão do livro dos médiuns, quando trata da identidade dos espíritos, existe um item 268 dessa obra que trata especificamente sobre isso, a possibilidade de um espírito ter a sua apresentação a partir de outro espírito que se apresenta como se fosse ele. Então, se, por exemplo, em algum lugar Jesus surge como sendo o comunicante, não necessariamente é Jesus, mas pode ser alguém em nome dele, que togado, que autorizado por ele vai e se manifesta. Então, também nessas manifestações de Maria, e eu não estou querendo com isso desconstruir a fé de ninguém, porque quando alguém vem nessas condições, vem autorizado pelo dono do nome, então pode ser ela, mas pode ser alguém que se manifeste, e aí nessas cidades uma entidade de uma extrema evolução espiritual se manifesta trazendo uma mensagem para aquele povo importante, e a partir dali a fé se reaquece, as pessoas se fortalecem na fé, e muitas oportunidades de soerguimento espiritual acontecem em função dessas manifestações. Então, quando a gente vê essas manifestações, elas são todas louváveis e muito importantes, porque são o fortalecimento da fé das pessoas naquilo que o nosso mundo possui. Nós temos aí uma grande presença do espiritual nas nossas vidas, provando para nós que, da parte do mundo espiritual, não se cansam de vir socorros em nosso favor para que a gente supere os nossos momentos difíceis, como, por exemplo, esse da pandemia, né? É muito comum, nos períodos assim mais críticos da humanidade, revelações espirituais mais próximas, nas várias religiões, eu não estou falando só do espiritismo, mas nas várias religiões começam a aparecer para levar às pessoas o suporte emocional para superar os conflitos naturais dos períodos de provas mais amargas. Nós temos um momento muito significativo no Gólgota, quando Jesus olha, né, e diz, eis a João, né, eis a mulher, eis o teu filho, e aí a João, eis a sua mãe. Então, assim, como é que a gente pode entender esse momento do Gólgota, quando Cristo faz essa consideração, e aí nós vamos ver que João vai acompanhar Maria até os últimos dias da sua trajetória, e depois nós vamos ter João aí, o seu evangelho. Que significado tem essa fala de Jesus? Qual é a tradução? Como nós espíritas entendemos e interpretamos isso? Essa passagem do Gólgota, ela precisa ser casada com uma outra passagem. Existe um outro momento do Evangelho onde aparece assim, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Então estava a mãe dele e os irmãos. Ora, estava a mãe e os irmãos, ele tinha irmãos. Ele tinha irmãos. Então, ele tinha irmãos. Tem um outro momento também que ele está em Nazaré, que diz assim, mas ele é o Messias, não é seu pai José, não é sua mãe Maria, e não são seus irmãos fulano, fulano e fulano? Então ele tinha irmãos. Só que no Gólgota,
ele diz assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nessa hora, ele está colocando Maria para ser cuidada por João e João para ser cuidado por Maria. Ele está unindo os dois, digo, olha, cuidem um do outro, por favor. Ora, se Jesus teria que passar Maria para a tutela de João, é porque, muito provavelmente, ela não tinha mais marido. Se ela tivesse, não precisava que João cuidasse dela. E se ele tivesse outros irmãos, não necessitaria que ele deixasse Maria aos cuidados de João, porque os irmãos fariam isso. Sendo ele o filho mais velho, porque foi o primeiro que veio da gravidez dela, os outros seriam todos mais jovens, portanto, poderiam cuidar de Maria. Então, o que tem nessa história? Porque em hebraico você não tem a palavra primo, a gente não tem primo. A gente chama o filho do tio, ou o filho da tia. Então, dota é tia e dot é tio. Então, bendot, bendota, filho da tia, esse que é o primo. Bendota é o filho da tia. E, costumeiramente, se pode chamar ahim, ou ar, para irmãos e primos. Então, quando fala teus irmãos estão aí fora, não seria necessariamente irmão no sentido de ter o mesmo pai e a mesma mãe, mas serem da mesma família. E a comprovação da inexistência de outros irmãos aparece exatamente no fato dele deixar Maria aos cuidados de João. Então, isso demonstra todo o aspecto de preocupação de filialidade dele com ela. Essa passagem demonstra a preocupação dele com quem ela ficaria, porque ela estava em Jerusalém. É um indicativo de que ela acompanhava Jesus. Não tinha por que ela estar em Jerusalém, ela era de Nazaré. O que fazia uma mulher idosa de Nazaré em Jerusalém, sem motivo nenhum? Ela seguia o Cristo nas suas viagens. Por isso ela estava lá, porque o normal era ela estar lá em Nazaré, lá no norte. Estava lá com ele. Então, ele, preocupado com o destino dela, diz: João, cuida da minha mãe, por favor. Não deixa a minha mãe desamparada. E isso vai acontecer. Realmente, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, fala que durante um período ela ainda ficou na casa de alguns familiares que eram de Jerusalém, mas pouco tempo depois João aparece e diz: mãe, ele chamava ela de mãe, mãe, eu consegui uma casa para nós, e ele leva Maria para morar em Éfeso. E aí tem uma coisa muito interessante nessa história. Eles vão morar em Éfeso, e aí mora assim em Éfeso, e há uma tradição de que ele teria ido para, uma tradição católica, ele foi para Éfeso, morar num local que era fora da cidade, e não sei o quê, e faz uma série de... A tradição católica trouxe uma série de informações de onde seria essa casa. Só que essa casa nunca foi encontrada, essa casa nunca se achou, mas havia essa tradição. Quando foi no século XIX, uma vidente católica viu a casa e descreveu a casa. A casa é assim, não acharam porque ela não está dentro de Éfeso, ela fica fora da cidade, numa encosta virada para o mar e tal. E ela dá uma série de descrições dizendo que a casa existia. Aí, um pesquisador católico, sacerdote inclusive, vai àquele local e começa a procurar, e ele acha uma casa exatamente com essas características. Essa casa hoje é muito visitada na Turquia, que é considerada como a Casa de Maria. Ela é uma casa muito singular, uma casa toda de pedra, assim, bem pequena, mas assim, extremamente resistente. Do lado de fora ela tem uma árvore e um banco fora, onde essa árvore cresceu em torno desse banco. E no livro Boa Nova, quando narra um momento assim particular da vida dela, em que ela sai para pensar lá fora e o Cristo aparece para ela na noite que antecede a sua desencarnação, ela diz no texto de Irmão X que ela sai e ela senta do lado de fora. Mas senta como? Quando você vê a casa que se diz ter sido a casa de Maria, dá para você imaginar a cena, que tem a porta e tem aquele banco de pedra, aí ela teria saído e sentado naquele banco, debaixo daquela árvore,
aonde Jesus, então, vindo pela estrada, senta com ela de noite para conversar. Então, as coisas vão se encaixando. E esse momento que você citou, da crucificação, ele é muito importante para resgatar em nós o aspecto da preocupação com a mãe dele que ele possuía. Jorge, nós estamos chegando ao término do nosso programa Visão Espírita. Te agradecendo profundamente pelas explicações, pelos esclarecimentos sobre Maria de Nazaré, a nossa percepção, nosso entendimento espírita. E eu peço a você que nestes 2 minutos finais que temos do programa Visão Espírita, que você nos deixe uma mensagem ao nosso telespectador, que nos ajude a continuar refletindo e pensando no caminho do bem. Gostaria, então, de, como reflexão final, voltar a um momento muito particular que aconteceu em Belém, no nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus conta que eles teriam ido para Belém e, como não tinham encontrado nenhum lugar, Jesus teria nascido dentro de uma estrebaria, dentro de um local que é onde guarda os animais. Não tinha berço, e então um coxo para a comida de animais, que a gente gosta de chamar de manjedoura, mas foi um coxo, foi forrado e ali a criança foi colocada. Ela teve o filho sem a ajuda de ninguém, apenas José estava com ela para auxiliar no parto. Quem olhasse essa cena pelo ângulo material diria: meu Deus, que casal miserável e desgraçado. Como que Deus permite tamanha desassistência? Essa mulher jovem, tendo essa criança nesse lugar sujo, cheio de tantas bactérias, sem ninguém para auxiliá-la, só seu marido, que de repente não tem nem experiência de parto. Coitada dela, como que Deus permite que uma pessoa seja tão desassistida no seu momento de parto? Mas quem pudesse olhar as movimentações espirituais desse mesmo momento, veria uma majestade extraordinária, formada por seres angélicos em torno daquele lugar aparentemente sujo, mas que era o berço resplandecente do governador do planeta. As entidades espirituais que participaram do parto do Cristo estavam ali para saudar a chegada no mundo da mensagem mais extraordinária que a humanidade já recebeu. Nós, muitas vezes, com o nosso olhar material, vemos apenas as condições físicas da vida na Terra e esquecemos de perceber o esplendor espiritual que se esconde aonde Deus manifesta a sua vontade. Portanto, nesses nossos momentos de pandemia, em que a gente observa tantas dores e temos a sensação de desassistência, lembremos da estrebaria em Belém e percebamos que se os nossos olhos materiais só enxergam ali animais e um estábulo, que a gente perceba a grandeza da movimentação espiritual que nós ainda não conseguimos perceber, manifesta pela misericórdia de Deus, que não se cansa de cuidar de nós, embora os nossos olhos não vejam. Agradecemos o Jorge, agradecemos ao amigo telespectador por ficar conosco e até o nosso próximo programa Visão Espírita. Mas antes de ir embora, fique a mensagem do Jorge para nós e a lembrança do ensino maravilhoso. Aspas. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas acima de tudo, alma pura e coração para sentir. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.